qual era o motivo de eu ir para Manaus? Porque em Manaus, numa cidade chamada Fonte Boa, essa é uma história que não é muito curta, mas é por demais emocionante, sabe? E aí agora alguns amigos, principalmente aqui de Mojimirim, que eu comecei a contar essa história e não contei o final. Se estiver assistindo esse Uma Graça de podcast, vai saber agora o final dessa história. O fato de eu ir para Manaus para substituir o Carlos é porque estava acontecendo em Fonte Boa, que é uma cidade, geograficamente falando, entre Manaus e Tabatinga. Tabatinga é a última cidade do Amazonas, na fronteira com a Colômbia. E Manaus, a capital. Então, Fonte Boa, geograficamente, era mais ou menos no meio. Era Sim. uma das cidades consideradas cidades grandes do interior, mas quando fala cidades grandes naquela época, eram grandes povoados. Não tinham grandes coisas, prédios, essas coisas, eles nem sabiam. Tem muitas pessoas, muitos moradores nem sabiam o que é prédio. Nunca Uhum. viu um, nunca andou de elevador. Então, eram Sim. cidades, povoados grandes. E Fonte Boa era uma cidade importante nessa região. Era Tefé, Coari, Fonte Boa, cidades grandes ali, do Alto Amazonas. Quando fala Alto Amazonas, é de Manaus para cima. E o Baixo Amazonas, de Manaus para baixo. Houve uma conferência de ensino proposta pelo senhor Raul, que, inclusive, depois de alguns anos, uns 2 anos depois, haveria uma conferência internacional de ensino no Amazonas. Então, essa convocação de uma conferência no interior, uma conferência de ensino, já era uma preparação para a realização dessa conferência. E lá foram vários barrais, inclusive Dona Tuba, Solange, é, William, que era um membro do corpo auxiliar, que era do Equador, que Sim. morava na região, estava morando na região do Amazonas ali. Então, vários barrais. Tinha o barco Luz Verde, que era um barco de uma família barrai persa, de pioneiros. Eles mudaram para Manaus, mandaram fabricar um Puxa. barco de 15 metros de comprimento. Cabia ali, dava para morar pelo menos umas 5 pessoas, né? Nesse barco. Era um barco relativamente pequeno, mas grande o suficiente para essa atividade de ensino. É. E o Carlos Alberto morava com essa família Peimani, no barco. E ele já estava lá um tempo suficiente para poder ter que ser substituído, porque morar num barco não é algo muito fácil. É como um marinheiro que tem determinados momentos da vida que ele tem que ir para a terra, senão ele fica doido. E aí eu ia substituir o Carlos. Mas eu ia substituir o Carlos, mas indo para Fonte Boa. E de Belém para Fonte Boa, se não me falha a memória, na época, era em torno de 3 dias e meio a 4 dias de viagem, de barco. Ó. Então, quer dizer, eu ainda ia passar por Belém, ficar algum tempo em Belém, e de Belém seguir direto para Fonte Boa. Embora eu acabei indo de Belém para Manaus, ficando um dia em Manaus, porque não tinha Uhum. barco que seguisse direto naquele dia, e no dia seguinte teria. Eu fiquei um dia na sede Barrai de Manaus e no dia seguinte segui para Fonte Boa. E quando eu cheguei em Fonte Boa, eu estou cortando um monte de coisas dessa história maravilhosa. E aí, quando eu cheguei em Fonte Boa, a atividade de ensino já tinha sido realizada. Todas aquelas pessoas que estavam lá, Dona Tuba, Carlos, Solange, William, todas as pessoas, todos os Sim. instrutores que estavam lá nessa conferência já tinham ido embora. E houveram 200 declarações, Uau. num período de mais ou menos 15 dias. E aí iam ficar 3 instrutores fazendo consolidação. Na época, nós estávamos começando a estudar o livro do Instituto Ruri, mas só tinha o livro 1 naquela época. E Uhum. era em papel jornal, pequenininho, e tinha um outro livreto chamado Sou Barrai. Então, nós tínhamos esses 3 instrutores, iam ficar em Fonte Boa fazendo atividade de ensino. Quem eram os 3 instrutores? O senhor Salomão Zaguri, que já está no céu, que era um Bahá'í, já um senhor de uma certa idade, 70 e poucos anos, 60 e tantos anos,
Quer dizer, na época eu achava que ele era coroa. Se fosse hoje, eu achava que ele era jovem. Não sei como é Jovem. que. Então, ele tinha 60 e poucos anos e morava em Tabatinga. E tinha a Lia Fadigas, nossa querida Lia, baiana, que hoje na região da Bahia, que eu esqueci o nome da cidade que ela está, de Pioneira. E eu. Então, nós três íamos ficar lá em Fonte Boa. Só que, com esse número de declarações que houveram, chamou muita atenção das igrejas, ou seja, da Igreja Católica, Evangélica, e eles chegaram a se unir para decidir o que fazer com esses barrais. Nossa. Porque se deixar sem falar nada, sem fazer nada, eles vão acabar tirando as nossas ovelhas, vai acabar com os nossos rebanhos. Isso. E aí eles entraram em contato com o prefeito para ver o que iam fazer com esses barrais e aproveitar que a maioria deles foram embora e ficaram só 2. E aí reuniu Rafael, prefeito, delegado de polícia, pastor evangélico e o padre. E essas 4 autoridades se reuniram para ver o que ia fazer com esses barrais. E aí não tinha o que fazer, porque nós não tínhamos feito nada. Sim. Não tínhamos cometido infringido nenhuma Irregularidade. lei. Aí eles decidiram simplesmente começar a fazer, que hoje chamamos de fake news, né? Começaram a inventar mentira, dizendo que o seu Salomão era o pai do demônio, que a Lia era a mulher do demônio. E eles ficaram sabendo que ia chegar mais um. Esse mais um era eu. E esse um que ia chegar era o próprio diabo. Quer dizer, seu Salomão era o pai, meu pai, Sim. seu Salomão era o pai do diabo, Lia era a mulher do diabo e eu era o diabo. Quer dizer, eu era a mulher, o marido da Lia e filho do seu Salomão. Só que eu não sabia de nada. Eles resolveram começar a fazer esse tipo de mentira. E como o povo é simples, esse pessoal acredita. Sim. E aí nós fomos. Aí eu cheguei na cidade. Eu lembro que eu cheguei na cidade, tinha uma pensão na cidade. Aí eu fui na pensão, que era na principal rua da cidade, Avenida Getúlio Vargas, uma rua calçada de pedra, de paralelepípedo. Só. O resto da cidade não tinha calçamento, era terra. Sim. E essa era a Avenida Getúlio Vargas. E lá ficava a pensão. Eu cheguei na pensão e perguntei por eles. Você sabe onde eu moro aqui? Porque é um povoado grande, mas todo mundo conhece todo mundo. Sim. Falei, você sabe onde mora aqui uma senhora com um senhor? E falei das características. O cara não me respondeu, o recepcionista lá da pensão, não me respondeu e saiu. Puxa. Eu fiquei sozinho lá com as minhas 2 maletinhas. Com uma maletinha era de livro e folheto e a outra de rede e roupa, né? Porque a gente tinha que levar a rede, porque senão não dormia no chão, né? E aí, pronto, não recebi informação. Perguntava na rua sobre eles, a pessoa que eu perguntava saía de perto. Eu achei aquilo muito estranho. Aí resolvi começar a andar pela cidade para ver quem que me responderia, né? Até que eu passei na frente de uma casa e eu vi pela janela o Máximo Nome. Falei, poxa, aqui mora o Barrai. Aí bati na porta. Quando eu bati na porta, quem que atendeu? Lia. Pronto, eles moravam ali. Eles estavam ali. Aí me contaram que eles alugaram aquela casa, porque ia ficar mais barato alugar a casa, porque nós íamos ficar lá em torno de 1, 2, no máximo 3 meses, fazendo consolidação e ensino, né? Bom, o fato é que eles me contaram todos os detalhes da situação, que o pessoal eles estavam sendo perseguidos, mas de uma maneira muito estranha. Qual era a maneira da perseguição? Eles proibiam os comerciantes de vender comida. Então, se fosse comprar farinha, fosse comprar arroz, feijão, qualquer coisa, qualquer alimento que Lia e seu Salomão fossem comprar, eles não vendiam. Até que uma senhora chamada Leonora, não lembro quantos membros na família dela, mas eram várias moças e tinha um rapaz, essa única senhora, essa única família, continuaram nos recebendo. E toda noite a gente ia fazer
orações, reunião de orações e estudo com Uhum. eles. E aí eles começaram a comprar comida para nós. Só que os comerciantes começaram a perceber que eles estavam comprando comida que eles não tinham costume de comprar e Uhum. estavam comprando comida em quantidade maior do que eles também tinham hábito de comprar. Então é como se E estivesse aí, comprando clandestinamente, né? Pra- comprando clandestinamente. Então, Dona Leonor, a família dela, começaram a comprar comida para a gente, né? Até que o pessoal começou a desconfiar e falou: olha, se a senhora continuar comprando comida para aquele pessoal do demônio lá, a gente vai parar de vender para a senhora também. Então ela contou para nós e tal, aí nós ficamos, não, Leonor, deixa para lá, não compra não e tal. E nós tínhamos no quintal da casa que foi alugada uma que eles chamam de pimenta doce. Parece um pimentãozinho, sabe? E que não é ardido demais e dá para fazer uma saladinha. E aí ela falou assim: olha, o pessoal que é o peixeiro, pescadores, eles passam em torno de 4h30, 5 horas da manhã, dia sim, dia não, e para no porto aqui em Fonte Boa para pegar água, descansar, fazer algumas coisas aí. Sim. Então, eles não conhecem vocês. Se vocês forem lá e comprar peixe, eles vão vender, com certeza. Aí o que, que a gente fez? Comprava neles peixe e farinha. Hum. Eles vendiam também farinha. E aí nós comíamos a pimentinha lá, a pimenta de cheiro, uma saladinha, com peixe assado, frito, deitado, dormindo em pé, de lado, e farinha. Comemos assim quase 2 meses, né? E o Uau. pessoal não entendia como é que a gente não ia embora se não comprava comida, né? Sim. E a única coisa que a gente fazia era reuniões de orações e de estudo na casa de Dona Leonor, e ninguém recebia a gente. E, mas o pessoal, e a dona que nós alugamos a casa, que eles já tinham alugado a casa quando eu cheguei, né? Essa senhora foi lá na nossa casa devolver o dinheiro, que queria a casa de volta. Aí nós falamos: Nossa. não, nós já pagamos, vamos ficar aqui 3 meses, conforme combinamos. E ninguém sabia de nada, porque na época não existia celular, internet, essas coisas, né? Uhum. Comunicação não era dessa forma. Com certeza, Então, se fosse hoje, ia ter um monte de publicação no Instagram, no Facebook, gente fazendo vídeo no YouTube. um monte. Então, aí foi essa resistência do pessoal. Até que um dia nós estávamos andando na rua e era muito engraçado, porque parecia filme de faroeste, sabe? Na medida que a gente ia andando na rua, o pessoal estava na porta das casas e tal. Na medida que a gente ia andando na rua, avançando, o pessoal ia entrando para dentro de casa, fechando porta e janela. Quando a gente passava da casa, eles abriam a porta e janela e saíam outra vez. Uau. Até que um dia eu brinquei, falei: Salomão, vamos fingir que vão voltar para ver o que acontece. Então, na medida que a gente foi, o pessoal fechando porta e janela, aí nós fingimos que ia voltar. Aí eles entraram outra vez Hum. correndo. Era uma coisa de louco. Até que um dia um caminhão da prefeitura, que parece que era o único caminhão na cidade, um caminhão até de origem europeia, porque o volante era do lado direito e tal, esse motorista julgou o caminhão em cima de nós, quase que atropelou Nossa. ali. Aí, nesse dia, nós fomos na delegacia e para registrar a queixa e falar o que aconteceu. O delegado vira para nós e fala: olha, eu entendo o ponto de vista seus, a preocupação de vocês, mas, infelizmente, eu não posso fazer nada. Por que vocês não vão embora da cidade? Ninguém quer conversar com vocês, ninguém quer nem vender comida. Quer dizer, ele sabia de tudo. Sim. E aí nós falamos: não, nós temos uma missão, nós temos um trabalho a fazer. As pessoas aceitaram a religião Bahá'í, explicamos novamente para ele, que ele já tinha recebido livro de presente e tal. Falamos outra vez o que ela fé Bahá'í, que acreditamos que Deus é um só, que todas as religiões são a mesma e tal. Ele falou: pois é, mas eu não posso proteger vocês, não posso garantir a segurança suas. Então vocês têm que tomar cuidado, o único jeito. E tudo bem. E teve um episódio que aconteceu comigo quando eu estava viajando
Manaus, de Belém para Fonte Boa. Lembra que eu parei em Manaus e, na viagem de Belém para Manaus, que duram mais de 3 dias, né? Eu fiz amizade com um militar. Era um cabo da Polícia Militar que ia ficar destacado numa cidade que chama São Paulo de Olivença, que é uma cidade acima de Fonte Boa. Ele ia ser destacado lá, ficar lá acho que 1 ano. Fiz amizade com esse cabo, Vieira, o nome dele. Era cabo ou era sargento, agora não estou muito certo. Mas fiz uma amizade grande com ele. Eu tinha um joguinho de xadrez de bolso. Eu ensinei esse soldado a jogar xadrez. Ele adorou, que foi uma distração durante a viagem, né? E quando chegou em Manaus, eu ia descer, ele ia continuar. Eu dei de presente para ele o joguinho de xadrez. Nossa, ele ficou muito agradecido. Não quis aceitar assim de cara. Não posso aceitar um joguinho tão bom, em distração para você. Você vai precisar desse joguinho lá em Fonte Boa, porque não vai ter muita coisa para fazer. Eu não sabia exatamente o trabalhão que a gente ia ter, né? Sim. Mas quando eu puder, eu vou lá visitar você. Eu falei, mas vai ser um prazer. Então, pronto, terminou ali. Eu fiquei em Manaus, ele seguiu viagem. Nesse período de Fonte Boa, passado algum tempo que eu já estava lá, o Vieira tem um dia de folga lá em São Paulo de Olivença e vai em Fonte Boa me visitar. Quando ele vai me visitar, ele procura saber onde está morando um cara do sul e não sei o quê. O pessoal já informa, né? Mas informa só dizendo onde é que a gente mora. E o Vieira vai lá. Aí o Vieira vai lá, bate na porta, e a nossa casa, a porta da sala, saiu, abriu a porta e já estava na rua. Não tinha assim um passeio, não tinha sabe, tinham só uns degraus, né? E o Vieira vai fardado e bate na porta. Então a vizinhança achou que a gente ia ser preso aquele dia. Falou, tem um soldado lá batendo na porta daquele pessoal. E aí, quando eu vejo pela janela aquela Vieira, nossa, eu abro a porta e já desço e abraço o Vieira na rua. Vieira, meu amigo, e falo alto, para todo mundo ouvir que é meu amigo. Aí fala, como esse pessoal é amigo de polícia, né? E aí convido o Vieira para entrar, o Vieira entra, aí conto tudo para o Vieira. Contamos tudo que está acontecendo, ele acha inacreditável, porque ele já sabia da Febarrai, porque naturalmente na viagem enchia a orelha dele de barral lá, né? Aí ele fica indignado, fala, não, vão lá na delegacia, o delegado é meu amigo, conheço ele, não sei o quê, e a gente vai, mas não adianta nada, o delegado escorrega daqui para lá e tal, e pronto, mas o Vieira fica indignado, mas de qualquer forma ele não tem o que fazer, né? Sim. Ele vai embora e tal, passou um dia lá com a gente, praticamente, e foi embora. Comeu peixinho com a salada de pimenta de cheiro e foi embora. Só que passou aí, teve um monte de acontecimentos e tal, mas teve uma tarde que o padre estava jogando vôlei, porque tinha uma quadra de vôlei, de quadra de futebol de salão, do lado da igreja, né? E o padre vai, eu passando pela quadra, vendo ele jogando vôlei lá, numa tarde, o padre vira para mim e pergunta: teve um acontecimento antes. A filha da dona Leonor, ela ia à igreja, ela ia na missa, até para ouvir se o padre falava mal da gente e tal. E ele falava. Até que um dia o padre, na missa, e a gente já estava mais de um mês lá, aí o padre, na missa, no sermão, vira e fala: olha, gente, eu estou chegando à conclusão de que esses barrais, depois da igreja, depois da religião católica, da igreja, essa religião é a segunda mais importante, porque eles realmente não estão fazendo nada de errado e tal. Mas essa fala dele, acontece o quê? Ele cria ciúme, cria atrito com o pastor. Porque se ele falou que a Igreja Católica, os católicos é o primeiro, nós somos o segundo, pronto. Os evangélicos, no mínimo, é o terceiro, né? Aí entra em atrito com ele, né? E aí a filha da dona Leonor nos conta esse episódio. E aí, quando o padre estava jogando vôlei, eu ficava rondando ali por pé da quadra.
Até que esse dia ele vai e pergunta para mim: você gosta de jogar vôlei? Pergunta para mim. Sim. Se eu gosto de jogar vôlei, eu falei: meu esporte favorito. Aí ele falou assim: porque nós estamos precisando de mais um aqui, você quer jogar? Eu falei: claro, pronto. Desse dia em diante que eu joguei vôlei no time do padre, as coisas começaram a mudar. E depois teve um acontecimento que a gente considera um acontecimento místico. Nós estávamos uma noite em casa e pronto, a perseguição começa a suavizar. Mas assim, eles continuam não vendendo comida para a gente, Sim. essa coisa toda. Até que um dia, uma noite, nós estávamos em casa e chega uma senhora. E a gente estava começando a ir em algumas casas que aceitava a gente ir lá fazer orações. Aí a gente ia fazer oração e tal. Então isso começou a se espalhar, que esses barrais aí, eles gostam de fazer orações nas casas. E aí aparece uma senhora, à noite, e pedindo que a gente fosse na casa dela fazer oração, que ela estava com a neta doente. Aí São Salomão imediatamente já ajeita a roupa, fala, vamos lá e tal. Eu falei, não, nós podemos ir amanhã. Aí a dona fala, mas não pode ir hoje? Eu falei, não, hoje já está de noite, vamos deixar para ir amanhã. Amanhã cedo, de manhã, a gente vai lá. Depois da gente tomar café aqui, a gente vai. E o nosso café, já sabe, né? Peixe. Uhum. Aí ela fica meio assim e tal, mas tudo bem, então tá. Então amanhã a gente espera vocês lá. E São Salomão fica até chateado comigo. Fala, poxa, Padinha, a gente podia ter ido hoje. A primeira pessoa que vem aqui pedir para a gente ir na casa delas fazer oração. Todos os lugares que a gente está conseguindo fazer oração, é a gente que vai na casa. Falei, Sim. seu Salomão, o senhor já viu essa dona alguma vez? Falou, não. Falou, nem eu. E nem Lia. Como é que a gente sabe que isso é verdade? E se ela estiver arrumando uma tocaia para nós ali, a É. gente sai, uma cilada, né? A É. gente sai e tem uns caras lá esperando a gente com um pedaço de pau na mão e não, vamos deixar para o dia claro, de dia. Aí ele pensa melhor, fala, você tem razão, então pronto, a gente passa a noite lá. No dia seguinte, a dona descreve onde é a casa, etc. e tal. Aí no dia seguinte, depois que a gente comeu, a gente vai lá, na casa que essa senhora indicou. Quando a gente chega lá, bate na porta, a dona da casa não quer abrir. Uhum. Fica conversando com a gente com a porta fechada. Eu falei, minha senhora, nós não temos nada aqui que a senhora precise ficar preocupada. Pode abrir a porta. Quem veio aqui foi uma senhora que mora aqui, indicou para a gente vir aqui. Não tem uma criança que está doente aqui? Ela falou, tem, é minha filha. Eu falei, então, como é que a gente vai saber que tinha alguém doente aqui? Foi essa senhora que falou com a gente. Na medida que eu ia conversando, essa senhora ia abrindo um pouquinho a porta. Até que ela abriu a porta o suficiente para eu ver a sala. Aí eu falei com ela, não lembro o nome dela, Uhum. eu falei com ela, ô, dona Maria, quem foi na nossa casa e pediu para a gente vir aqui fazer oração foi aquela senhora ali da fotografia. Tinha uma foto grande na parede de uma Sim. senhora. Aí a mulher abriu a porta e começou a chorar. Aí eu falei, por que a senhora está chorando? Aí essa senhora da fotografia era a mãe dela, que já tinha morrido. Até hoje que eu conto essa história, eu fico arrepiado. Nossa, sou Salomão e Lia, e eu também, né? Estatalhando o olho, né? Regalamos o olho, né? Falei, mas não é possível. Ela falou, pois é, pô, entra. Aí a dona convidou a gente para entrar. E a menininha dela estava de fato doente, estava deitada na rede. Nós fizemos oração de cura, oração de ajuda na casa dessa senhora. E a dona ficou sem saber o que falar. E nós também, né? Sim. Uma experiência para nós inédita, né? Tudo bem, fizemos oração e terminou. Agradecemos, ela também agradeceu, fomos embora. Passados uns 2 dias, essa senhora vai na nossa casa falando que a menininha melhorou. E aí essa é, notícia, esse acontecimento, espalha na cidade. E aí começa a diminuir a tal perseguição. O pessoal já começa a aceitar, algumas pessoas levam
arroz na nossa casa. Fala, eu comprei, queria dar de presente para vocês. Muitos daqueles barrais que se recusavam a nos receber, com medo, né, de represália, começaram a nos procurar e a gente fazia reunião de orações. Aí a coisa praticamente voltou ao normal, embora a igreja, junto com o pastor e o prefeito e o delegado, que estava no começo contra a gente, eles tinham escrito uma carta, uma espécie de circular, e começou a mandar para as cidades vizinhas, para os povoados vizinhos, para tomar cuidado com a gente. Até recentemente eu tinha essa carta, mas infelizmente eu perdi um monte de documentos aqui por causa de uma chuva que deu e esses documentos estavam juntos e eu perdi. Mas era uma carta super interessante, falando cuidado com esses barrais. E era datilografada a carta, né? Quando escrevia a palavra barrai, escrevia em letra maiúscula. Eles seguem um falso profeta que eles chamam de Bahá'u'lláh com letra maiúscula. Toda vez que mencionava barrai, Bahá'u'lláh, unidade, era tudo em letra maiúscula. Então, de fato, a carta era um grande folheto de proclamação. E aí, pronto. Depois o barco Luz Verde chegou, nos pegou outra vez, e nós fomos embora para Manaus e seguimos a viagem de ensino, né? Mas o acontecimento mais marcante de tudo isso, a gente pensava que foi só isso. Mas alguns anos depois, aconteceu um episódio que eu já não morava mais em Manaus, eu já estava em Juiz de Fora, quando deu uma chuva muito forte e parte dessa cidade de Fonte Boa, desse povoado, diz porque a cidade é no alto, o rio passa como se fosse embaixo e a cidade é no alto, como se fosse num barranco, né? E desbarrancou parte dessa cidade. E a parte da cidade que desbarrancou foi as igrejas evangélicas, parte da igreja católica, a prefeitura inteira e a delegacia de polícia. Exatamente esses 4 instituições, vamos dizer assim, que estavam realmente nos perseguindo. Olha que coisa mais... Carlos Alberto que sabe bem dessa história, porque ele vivia em Manaus nesse período que a cidade de Fonte Boa teve esse desbarrancamento, né? Esse desbarrancar da cidade. Então, essa foi uma experiência assim, marcante para mim, sabe? É um desafio, né, grande para resiliência, né, de todo aquele que é perseguido, no caso de vocês, os 3 que formavam aquela equipe naquele momento, e continuar perseverante. Isso faz lembrar muito também a situação dos barrais no Irã, que vem desde a época do Bab, quando declarou sua missão, depois Bahá'u'lláh, e até hoje muitos barrais são presos, muitos barrais são torturados, já milhares foram executados por serem barrais, né? Então, a comunidade Bahá'í hoje lá tem sofrido ataques diários, o governo acaba falando mentiras muito similares a essas que o governo, que as igrejas acabavam falando dos barrais, né? Então, a força espiritual que vocês tiveram naqueles episódios e a força espiritual que os barrais no Irã têm tido nessas últimas décadas realmente é inspirador e realmente mostra como a comunidade lá depois começou a aceitar os barrais, e a nossa esperança de que o quanto antes também no Irã a sociedade possa abraçar os barrais sem que o governo interfira com mentiras, com tantas calúnias, né?